do Brasil. Pois é, Genial. A gente estava até tendo uma conversa aqui, né? O senhor estava explicando que o professor foi aí pioneiro na questão da definição mesmo do Estatuto Agrário, do Estatuto da Terra. Conta essa história pra gente, Alaimur. Não, na verdade é o seguinte, o estudo do direito agrário como disciplina autônoma, ele é aqui em Goiás, no Brasil, ele é um pouco recente, formalmente falando, quer dizer, em termos de legislação. O direito agrário, na verdade, é muito antigo. E como especialidade autônoma, ele já vinha sendo definido como uma disciplina autônoma desde o direito italiano, que acabou influenciando muitas das nossas legislações aqui. Muita coisa. Nós temos um código de 1916, Código Civil, que é o Código Bevilacqua, dentro do qual se trata do direito de propriedade, da posse, são institutos jurídicos que estão entremeados no direito agrário. Como disciplina, nós passamos por uma fase de depuração, por assim dizer, do direito agrário. O direito agrário, nós temos uma fase que os doutrinadores chamam de agrarismo, que é a primeira fase, que é a resolução dos problemas de conflitos fundiários, e agora nós iniciamos uma segunda fase, dita mais moderna, onde estão envolvidos todos os aspectos do direito agrário, inclusive a questão da industrialização, produção, contratos, e aí vai. Você entrou numa linha que eu queria entender, né, Lara? Que assim, eu acho que a gente precisa conceituar primeiro o que é o direito agrário, né? Porque a gente escuta muito, né? Direito penal, cuida lá da parte criminal. Aí nós temos aí o direito civil, empresarial, e agora a gente está falando aqui do direito agrário, né? Que a gente está sempre em pautas mais técnicas agronômicas, né, Lara? E é engraçado que quando a gente fala de direito agrário, parece que é algo assim tão antigo, tão distante da gente, e a gente escuta muito termo de agronegócio, direito do agronegócio. Isso. É a mesma coisa. O direito agrário, ele ficou ultrapassado, ou as leis e os artigos eles vêm se modificando conforme a necessidade do produtor? Na verdade, é preciso que nós separemos aquilo que é conceito e aquilo que é modismo. O agronegócio é uma expressão que veio para abranger uma série de relações que não são exclusivamente as relacionadas ao plantio em si, ou o tratamento das questões relacionadas às culturas agrícolas nas comunidades. Não é isso. O agronegócio envolve um conceito maior, mais amplo, que tem a ver com a iniciativa dos subsídios agrícolas, dos contratos agrários, das compra e venda de propriedades rurais, tecnologia, aplicação da tecnologia no campo, industrialização, comercialização, bolsa de valores. Então, agronegócio, na verdade, é uma expressão que facilita a compreensão do que é tudo relacionado ao são as relações agrárias. Agora, Entendi. O direito agrário como fonte do direito é uma outra coisa. O direito agrário é uma disciplina que é envolvida por vários elementos do direito, várias disciplinas do direito que se interrelacionam para cuidar das relações jurídicas decorrentes das relações da produção agrícola e do exercício do direito de propriedade e da posse. Por exemplo, aí vamos supor, eu comprei uma semente de soja para plantar na minha área. E aí eu tenho lá toda a questão de um pré-requisito que o Ministério da Agricultura exige, por exemplo, de taxa de germinação. Sim. Ou seja, o lote de germinação tem que estar acima de 80% por lei. E aí eu comprei essa semente, plantei e vi que deu, por exemplo, 60% de germinação. Então, nesse caso, eu acionaria um profissional do direito agrário, por exemplo? Eu não digo especialista em direito agrário, porque essa é uma questão que envolve o direito envolve uma questão de contrato, mas que evidentemente ele tem uma vertente que é decorrente do direito agrário, sim. Só que esse é um contrato, e aí no caso seria um contrato de compra e venda de um produto. Entendi. E neste caso incidiria muito mais o Código do Consumidor do que uma legislação agrária específica. Então eu falo o seguinte, que o advogado que atua nessa área do agro, ele precisa saber um pouquinho mais que os outros, não precisa? Porque ele precisa ter outras competências dentro do direito. Que tem os advogados que falam assim, não, eu sou especialista no Código Penal. Sim. Então, agora, o advogado que atua no agro, ele precisa ser especialista em várias partes do direito, inclusive do direito do consumidor. Pois é, sensacional. Eu acho que ele tem que, eu não digo que ele tem que ser especialista, mas ele tem que ter uma vivência saber muito boa, um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Pelo menos com o rumo da prosa ele tem que saber, né? Tem que saber. E tem que saber também
da parte prática, por exemplo, de análise a respeito do que ele vai fazer com este problema que você falou aí, sobre como é que eu vou resolver essa questão com essa empresa se ela não quiser me devolver essas sementes ou me ressarcir. Eu tive um caso concreto do meu escritório, aliás, um tio meu que é agricultor, que aconteceu esse problema. E é um problema grave. Muito comum. Porque ele perdeu toda a produção dele, isso é uma coisa que envolve milhões de reais. Sim. E perdeu por falta de germinação na área. Por falta, às vezes, de orientação técnica, porque o produtor rural tem aquela tendência muito particular dele, de ser muito reservado e não procurar a orientação jurídica logo, muitas vezes isso passa do momento e às vezes o advogado fica sem armas para resolver.